Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui a nossa etapa da tarde do segundo dia do ODS Talks 2024. Tivemos uma manhã com núcleo sul e núcleo sudeste, que subiram bastante a régua do evento, mas nada que assuste os núcleos que vêm na sequência, que montaram uma equipe de especialistas e de cases que vamos deixar esse evento, essa tarde inteira, falando aqui de desenvolvimento sustentável. Vou chamar aqui colocar aqui o meu amigo Armando. Boa tarde. Câmera, tudo bom, Armando? Armando está à frente aqui do núcleo Brasília. Foi um dos responsáveis para montar essa equipe de pessoas que vem falar para vocês. Se quiser falar um pouco do núcleo, Armando, fique à vontade. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, saber o trabalho que vocês estão fazendo lá, que não é fácil, né? Sim. Nós somos um núcleo mais novo, né, da Abraps. Estamos ainda numa fase de consolidação e convidando aí pessoas, né, interessadas a fazerem parte do núcleo e colaborarem junto conosco. Recentemente, a Ana Paula... Boa tarde, Ana. Olá, tudo bem? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse momento de compartilhamento da Abraps, das experiências exitosas no Centro-Oeste, né? No Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Ana. Então, eu estava iniciando a apresentação do núcleo, né? Dizendo que somos um núcleo mais novo e estamos ainda consolidando esse núcleo e que recentemente, né, eu convidei você, Ana, para colaborar, me ajudar na coordenação do núcleo. E graças a Ana, nós temos alguns convidados ilustres aqui a mais, né? Mas é isso, nós estamos aí com algumas ideias de como convidar, né, fazer contatos com algumas organizações, associações aqui em Brasília. Eu também tive uma ideia de experimentar o uso de desenho animado. Isso, inclusive, é novidade para a Ana, porque a primeira experiência é um mini vídeo que eu produzi, né? Eu inclusive, já enviei, né, para a Ana, e mais um pouco à frente nós vamos assistir esse vídeo, que é uma experiência, né, de um projeto, de uma ideia que eu tive, de usar o desenho animado para comunicar de uma forma mais simples alguns conceitos importantes sobre sustentabilidade para uma população que nem sempre, né, tem aquela instrução, né, aquele conhecimento técnico maior, e essa é uma das ideias, né, que nós temos. Ana, por favor, quiser comentar alguma coisa? Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa grande mobilização, né, para que esse evento se tornasse possível. Tem um monte de gente no backstage, tem um esforço enorme do pessoal da direção da Abraps, e tem também, claro, os nossos convidados, que muito gentilmente aceitaram o convite de estar aqui com a gente, compartilhando essas experiências. Vocês vão ver que são experiências muito impactantes, são experiências que transformam a vida da sociedade, das pessoas e das instituições também, olhando nos 3 níveis, né? Então, realmente são oportunidades que a gente vai ter nesse painel de conhecer projetos que são transformadores em desenvolvimento sustentável, pela aplicabilidade da Agenda 2030 e da classificação nos ODS, por aspectos da ESG também. E também, a gente não pode deixar de falar que tem inovação, né? São processos inovativos da sociedade civil, tanto em organizações não governamentais, como em empresas também, que começam processos de introdução de novos marcadores, que agregam valor e agregam também novos elementos do desenvolvimento sustentável para essas avaliações. Então, começar a dar o pontapé inicial desse diálogo, falando que nós, o Núcleo de Brasília, estamos muito felizes com a
com esse evento, com essa oportunidade de mostrar as boas práticas que existem no Distrito Federal e sempre acreditando na transformação da sociedade. Eu acho que, enquanto profissionais da sustentabilidade, acho que todos nós temos um ideal, um propósito relacionado ao desenvolvimento sustentável, relacionado ao florescimento da sociedade. E, nesse contexto, acho que a Abraps é inovadora em trazer essas experiências, organizar os profissionais e colocá-los em marcha, né, que é o mais importante, todos nós olhando para a mesma direção, trazendo também a oportunidade de outros profissionais e outras vivências do serviço público também, colocarem essas experiências exitosas numa vitrine, né? Então, primeiro isso e depois, assim, o núcleo de Brasília, apesar de ser o mais jovem, o núcleo Centro-Oeste, que é a sede em Brasília, acho que a gente, com esse tipo de iniciativa, se sente mais parte da Abraps e também se sente mais inclinado a dar as mãos à sociedade e promover essas transformações, sermos agentes de transformação inspiradores para todos os profissionais que tiverem interesse de se engajarem nesse processo, se juntarem a nós, colocarem-se em marcha também por essa transformação. Então, o primeiro momento é de uma grande gratidão, um grande agradecimento por ele estar acontecendo. E depois o Armando, sempre uma mente inovadora, traz para a gente aquele momento de novas experiências que é maravilhoso, Armando. Eu acho que agora a gente já pode compartilhar esse vídeo, que eu acho que, assim, vai brilhar, entendeu? Vai ter um impacto muito positivo. Não, eu agradeço mesmo vocês dois, porque uma pela inquietude do Armando, que sempre provocou, sempre vem tentando fazer, não é fácil começar um núcleo do zero, tem que trazer as pessoas, aí quando ele trouxe você, Ana, vocês, apesar de ser um núcleo mais novo, vocês foram um núcleo que ficaram com uma lista de espera, porque vocês têm tanta gente que vocês queriam botar para falar que não tinha espaço, então a gente falou, não, vamos então, já que nós temos tanta gente assim, vamos fazer uma programação muito forte para 2025, eu tenho certeza que nós vamos fazer. Eu particularmente sou apaixonado por Brasília, eu morei aí muito tempo, vocês sabem disso, em breve estarei aí com vocês fazendo eventos até presenciais, fiquei muito feliz com os convidados que vocês trouxeram, porque vocês trouxeram ações que as pessoas às vezes nem sabem que existem, e são ações muito boas, e nós vamos acho que realmente viralizar com essas ações. E essa ideia do Armando realmente é muito bacana, eu vi o desenho animado, logo logo a gente vai passar para todo mundo, e eu acho bacana isso, a gente sempre subverter, tentar formas novas, porque como a gente sempre fala que a gente não pode deixar ninguém para trás, as formas de falar com as pessoas são diferentes, então a gente tem que estar sempre falando de formas diferentes para que as pessoas também entendam. Eu vou estar aqui no backstage o tempo todo, o palco é de vocês, vou seguir a ordem que vocês me deram ali, vocês vão me chamando, eu vou liberando aqui. Obrigado por tudo que vocês fizeram por nós até agora e que venha muito mais. Obrigado, Ricardo. Muito bem, então vamos começar com a participação do Cadmo Cortes, vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Cadmo, boa tarde. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade aí do Instituto Lixo Zero Brasil estar participando. Obrigado ao Ricardo também, já nos conhecemos de longa data. E é sempre um prazer poder contribuir. E esse núcleo de Brasília, como eu estava escutando vocês falarem, apesar de ser está nascendo agora, mas a gente não pode esquecer que Brasília ela é a cidade que acolhe o governo federal. Então, nós temos 2 governos aqui. Então, essas atividades e toda essa interação que nós temos com o poder público, seja o federal, seja o distrital, com a sociedade, a academia, e todos aqueles que vêm participar de indústria, comércio, que fazem parte dentro desse processo, que é o tema que eu vou falar aqui, de cidades lixo zero, é muito importante e não falta assunto. Então, realmente, Ricardo, você vai ter que cuidar aí de uma pauta, porque aqui em Brasília o assunto é efervescente. Seja bem-vindo, Cadmo. É uma honra para a gente ter aqui a experiência, né, do Instituto Lixo Zero Brasil e realmente uma iniciativa inovadora, transformadora da sociedade, que leva
todo mundo a refletir melhor sobre seus hábitos de consumo e sobre a forma também como as indústrias se organizam nos processos produtivos, né? Porque a gente tem que transformar também a forma como as coisas acontecem, o design desde o início. Cadmo, o palco é seu. Você tem aí agora, a gente vai trabalhar um tempo em 15 minutos para cada painelista, para a gente ter um tempo também de discussão depois. Legal, obrigado, Ana, obrigado, Armando. Bom, o tema que eu trago é o tema de cidades lixo zero, e esse exemplo, essa boa prática, ela acontece aqui no Brasil desde 2018, foi no advento ali do fechamento do lixão da Estrutural, que era o maior lixão do mundo, né? O segundo maior lixão do mundo aqui em Brasília, porque todos os resíduos de Brasília, quando Brasília foi fundada, passaram a ser destinados para essa área, que se tornou o segundo maior lixão. Mas no momento de 2017 para 2018, ele foi feito o encerramento da sua operação, e aí tem toda uma transição que ainda acontece, tem remediação e uma série de outras coisas. E nós, do Instituto Lixo Zero Brasil, resgatamos ali um congresso internacional Cidades Lixo Zero para que a gente pudesse trazer boas práticas do mundo inteiro, em especial as boas práticas de todo o território nacional, para que a gente pudesse trazer isso. Então é muito importante a gente olhar primeiro que o Brasil, até o dia 31 de dezembro, gastará 30 bilhões de reais para coletar, transportar e aterrar o lixo, que é exatamente toda essa massa que nós formamos daquilo que a gente não se interessa mais. Nós aprendemos que colocando num preto e deixando do lado de fora de casa, essa solução estaria dada. Muito pelo contrário, isso é um problema que está voltando contra nós. 30 bilhões de reais gastando para coletar, transportar e aterrar o lixo, e mesmo assim nós temos mais de 2.500 lixões espalhados a céu aberto, além dos 1.700 aterros sanitários que nós temos espalhados por todo o território. Isso gera, em média, 4% de aquecimento global, né, que é mandado para a nossa atmosfera, e a gente precisa realmente mudar esse modelo, parar de formar lixo, e sim valorizar os materiais para que a gente possa manter tudo dentro de uma economia circular, aproveitando, valorizando esses materiais, gerando emprego e renda na base da pirâmide, consequentemente em várias outras camadas da sociedade, porque nós precisamos de especialistas, sejam engenheiros, químicos, empresários que vão trabalhar esse processo da transformação de cada um desses materiais, e, em especial, os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que exercem um papel fundamental na nossa sociedade. São quase 1 milhão de trabalhadores reconhecidos através do Movimento Nacional de Catadores e da ANCAT. Essas pessoas, eles sabem aonde estão, em quais cooperativas que eles participam, e ainda tem um estudo que diz que nós temos mais 1 milhão de trabalhadores envolvidos de alguma maneira nessa catação, que são os informais. Então nós temos que realmente pensar, porque desses 30 bilhões que nós gastamos todos os anos para coletar, transportar e aterrar, nós estamos enterrando em média 70 bilhões de oportunidades que, se não fossem enterrados, eles estariam voltando para o ciclo produtivo, gerando impostos, gerando emprego, renda e uma série de oportunidades. Então nós criamos o Congresso Cidades Lixo Zero com o objetivo de trazer as boas práticas do mundo, porque nós estudamos o tempo todo no Instituto Lixo Zero Brasil quais são as metodologias utilizadas em cidades de 3 mil habitantes a cidades acima de 1 milhão de habitantes. O Brasil são 5.570 municípios e 80% deles estão abaixo de 20 mil habitantes. Então nós temos uma solução que ela precisa acontecer dentro do próprio município, de preferência que não se acumule esses resíduos misturados, e sim que possam gerar novas oportunidades nas suas localidades, né? O problema do lixo ele é mundial, mas a solução ela é local. O case do Cidades Lixo Zero ele é muito importante, em especial para Brasília, mas para todo o Brasil,
E o governo federal entendeu isso, e o governo local também. Em 2018, quando nós fizemos a nossa primeira edição, já foi uma transformação muito interessante, porque nós tínhamos poucos cases identificados no Brasil. Nós trouxemos, na época, vários cases de todos os continentes para poder trazer os seus exemplos, e ao trazer esses exemplos de fora do Brasil, nós despertamos aqueles que já aconteciam aqui e que passaram a ser reconhecidos e passaram a nos contactar conosco. Bom, com isso, em 2021, nós tentamos fazer a segunda edição, mas acabamos no finalzinho, realizando já no finalzinho da pandemia, uma segunda edição que ela foi híbrida, então nós tivemos uma conexão muito grande no mundo apresentando todos esses processos. E conseguimos voltar agora na terceira edição, fazendo um dever de casa muito interessante que aconteceu agora em junho desse ano. Nós montamos uma aldeia global. Nós, aqui no Congresso, aqui no Museu Nacional da República, nós tivemos 3 plenárias montadas, com 3 salas cada uma, num formato de oca. Uma pelo ambiental, uma pelo social, outra pelo econômico, uma pela tecnologia, 3, e a maior, que é a própria cúpula do museu, foi o ambiental. Com esses 4 modelos, nós formamos essa aldeia global, que é essa discussão de todos os campos que são impactados diretamente, né? Nós geramos resíduos todos os dias, sejam por nós individualmente, sejam as empresas, seja tudo o que a gente faz, a gente gera esse impacto no mercado. E aí nós trouxemos foram mais de 50 palestrantes internacionais com cases acontecendo exitosos, outros 400 especialistas do Brasil para poder trazer também de suas regiões, de todo o Brasil, colocando isso uma efervescência, onde o governo federal participou ativamente, seja pelo Ministério da Cultura, do Turismo, que tem uma pauta muito forte nessa questão do impacto e do que o grande potencial turístico que nós temos, o que nós temos que cuidar nessa recepção, fazendo com que essas cidades se mantenham organizadas e limpas, né? Tem um jargão que se diz que aquela cidade onde ela os seus resíduos são bem cuidados, bem tratados, cuidando bem da sua população, ela está preparada para poder receber o seu turista. Então, dentro dessa linha, o Ministério de Ciência e Tecnologia também esteve conosco, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Meio Ambiente não podia estar fora, muito pelo contrário, protagonista dentro dessa pauta, Ministério de Infraestrutura, discutindo uma série de coisas. Lá do racismo ambiental, que é um problema estruturante, né, que a gente reconhece dentro das cooperativas de catadores e catadoras, na sua maioria são mulheres, pretas, e aí a gente identificando isso e dando todo o processo de melhoria, trazendo esse empreendedorismo que é necessário nessa transformação dessas cooperativas. Com toda essa conexão que nós realizamos ao longo do processo, traz uma discussão muito interessante, porque a gente identifica assim, poxa, mas já estão fazendo isso, por que eu não faço aqui na minha região? Então, essa troca de saberes, ela é muito bacana para que a gente possa realmente trazer essa transformação. E tudo isso está conectado com a questão cultural, ambiental, social, econômica, de uma série de coisas. Tivemos também uma pauta que está sendo agora muito trabalhada no governo, ela já vinha sendo trabalhada, mas agora ela tomou uma atração muito maior, que é a questão do descomissionamento de embarcações e a desmontagem de veículos. O Brasil ainda não tem uma regulamentação, a lei foi aprovada agora, foi criado o programa Mover, que trabalha essa questão da eletrificação, mas também para cuidar de toda essa
esse parque que nós temos de veículos, dos modais, sejam sobre rodas, sejam sobre trilhos, e sejam as embarcações, que o descomissionamento é o desmanchar, é o desmontar essas embarcações. Então, a gente vai criando equipamentos que chegam no final da sua vida útil, e isso precisa voltar ao mercado de maneira que elas possam ser desmontadas e essas peças, esses materiais, sejam a ferragem, né, um alumínio ou ferro, pneus, óleos lubrificantes, todas as peças que compõem cada um desses veículos possam voltar para o mercado como novos materiais, sendo transformado nisso. Então, isso é um ponto muito forte que está sendo trabalhado hoje e muito importante. Nós tivemos recentemente a necessidade de ter afundado um navio que não tinha mais como manter ele na água, sob a água, porque o custo de operação se torna inviável, se torna uma peça obsoleta, e tomou-se por decisão de afundar esse navio. Além disso, a gente precisa também pensar nas próprias plataformas petrolíferas que estão espalhadas em todos os oceanos e que estão aqui na costa brasileira, e que, ao chegar no final da sua atividade, ela precisa ser retirada e precisa ser desmontada para voltar como um novo material dentro desse processo. Então, olhando por esse lado, nós temos muitas oportunidades nesse pilar econômico e que ele precisa ser difundido, sensibilizado nesse primeiro momento, trabalhado as legislações, mais do que nunca abrir esse diálogo com a indústria, com o comércio, com a academia, que está o tempo todo identificando e desenvolvendo novos processos, para que a gente possa trazer essa pauta de uma maneira que a gente desperte oportunidades, levando esse custo hoje que nós temos de 30 bilhões de coleta, para coletar, transportar e aterrar, mudando essa linha de raciocínio e de ação para que se torne um superávit. Porque ao enterrar 70 bilhões de oportunidades dentro de uma conta grosseira, nós poderíamos estar zerando esse passivo, né, esse gasto aí de 30 bi todos os anos. Claro que continuaremos gastando, porque tem que fazer toda a gestão disso, mas ele diminui, porém você coloca através de uma nova economia, novos arranjos produtivos locais, novos pontos, novas possibilidades de negócio. E a gente tem que sempre entender que o lixo não é só esse que a gente gera dentro de casa. Você tem os lixos que precisam ser tratados, esses de gestão de resíduo da construção civil, hospitalar, o agro-silvopastoril, os agronegócio tem a questão das embalagens de defensivos agrícolas e várias outras coisas que ficam sem destinação adequada em fazendas e que precisam realmente voltar para esse ciclo produtivo. Então, vamos olhar pelas grandes oportunidades que nós temos. Então, quando nós criamos o Cidades Lixo Zero, foi com esse intuito, de trazer para a pauta essa fala de quem já está fazendo, mostrando essas boas práticas para que elas possam ser imitadas e ajudar nessa transformação. Porque o que nós arrecadamos de impostos, ou através de taxas de limpeza pública, ou outras taxas que existem para a gestão de resíduos, elas são insuficientes. No caso de Brasília, por exemplo, que gasta hoje 300 milhões de reais para coletar, transportar e aterrar o lixo, nós temos uma taxa de arrecadação da TLP de 65 milhões. Ou seja, retiramos de outros impostos para poder cobrir isso. Então, a gente costuma dizer, sabe aquela calçada que você precisa na frente da tua casa? Ela está no lixo. Sabe aquele posto de saúde que também é necessário no teu bairro? Ele está no lixo, porque a gente acaba com esse serviço de urgência que tem uma série de impactos negativos, seja na saúde, através de dengue, chikungunya, e o abandono, né, a questão de deixar as nossas cidades feias, elas precisam realmente mudar, inverter essa lógica para que a gente possa ser realmente cidades lixo zero. E aí, tendo uma escola lixo zero, ela vai encantar uma segunda, um prédio público lixo zero vai encantar um outro, e assim a gente vai fazendo a transformação da cidade. Então, o projeto de Cidades Lixo Zero, que ele acontece a cada 2 anos,
ele vem exatamente para a gente poder identificar quem já está fazendo e ensinar aqueles que ainda não fazem, mas querem fazer dentro dessa luta, dentro dessa pauta, seja pela pauta climática, seja pela valorização dos trabalhadores, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para que a gente possa realmente mudar todo esse enfoque. Então, em linhas gerais, o que a gente tem de boas práticas e que tem trazido um impacto formidável, não só para Brasília, mas como para o Brasil, mas Brasília dentro dessa efervescência política que nós temos, do governo federal e do governo local, isso tem sido uma ferramenta maravilhosa. Então, convido a todos para poder conhecer na próxima edição. Em breve estaremos falando o tema e quando é que ela vai estar acontecendo. E fico à disposição aí para tirar dúvidas e debater sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Gestão de resíduos muito importante, né? Que envolve a todos nós. E, da mesma forma, a Abraps convida todos os profissionais, não aqueles, né, especialistas com maior conhecimento na área socioambiental, mas todos os profissionais de todas as áreas de conhecimentos podem contribuir de forma importante, né, na medida em que o tema é ESG e sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é um tema transversal que afeta todos nós, né, em todas as áreas do conhecimento e das profissões. Aproveite esse momento para convidar todos os profissionais e estudantes também, né, que serão profissionais, a participar desse esforço conjunto em prol do desenvolvimento sustentável. Todos podem colaborar, né, independente de serem especialistas no assunto ou não. Obrigado, Caio. Ana Paula, se você quiser convidar o seu primeiro... Com a exposição do Cadmo, né, para a gente ver a força que um pequeno grupo de pessoas motivadas tem de transformar a realidade, transformar a sociedade e fazer com que realmente a gente tenha uma mudança tão profunda quanto terminar com o maior lixão a céu aberto que existia aqui em Brasília, o maior lixão da América Latina, o segundo maior do mundo que existia aqui na América Latina, e até propor uma mudança tão inovadora que trouxesse uma riqueza de mudança de toda a concepção de design, de como os produtos são fabricados e para quem eles são destinados, né? O planeta e a humanidade caminhando juntos por soluções mais sustentáveis, soluções que sejam seguras para o planeta e para os humanos. Eu vou aproveitar, então, nessa onda que a gente está trazendo de inovação e vou chamar o João Paulo Barbosa. João Paulo Barbosa é um inovador, Oi, João, tudo bom? Como ele é conhecido no meio de inovação, no meio das startups. Faz parte, né, ele é cofundador da plataforma FIB 2030, que é uma plataforma que traz justamente a inovação, uma empresa que traz uma inovação de conectar o Índice de Felicidade Interna Bruta, o FIB, que foi um índice desenvolvido no Butão para se contrapor ao PIB, então é o FIB, Felicidade Interna Bruta, que se contrapõe ao PIB, Produto Interno Bruto, que traz 9 elementos, 9 pilares que conseguem ter uma captação de toda a existência do indivíduo, uma composição mais holística da existência do indivíduo, para transformar as políticas públicas. O objetivo final é medir a felicidade dos indivíduos e das comunidades e também transformar essa comunidade. Essa é a grande inovação que a FIB 2030 traz. O 2030 se origina na Agenda 2030. E nesse contexto da Agenda 2030, a inovação ela vem com a união do índice de felicidade com os objetivos do desenvolvimento sustentável. João, você é cientista da felicidade, seja bem-vindo. O palco é seu. Primeiramente, agradecer a Abraps, todos os seus membros, os colegas de painel, a Ana, o Armando, o Cadmo, que falou de uma temática muito importante, a questão do lixo, que também é multidimensional, né? Então, tem total convergência com o que a gente vem falar agora,
que é sobre um programa de desenvolvimento Feliz Cidade Sustentável, ou seja, Feliz Cidade, pegando essa junção, né, sonora, sustentável. Então, felicidade sustentável. É uma alegria. Eu sou o João Paulo, empreendedor social, cientista da felicidade. Represento aqui a equipe da plataforma de desenvolvimento FIB 2030 e é uma alegria, não, uma felicidade poder compartilhar com o público da Abraps essa proposta que a gente acredita, faz com muito carinho, com muito amor, que pode gerar um impacto positivo sobre diversas dimensões, desde o âmbito comunitário, individual e de cidade. Só para orientar aqui um pouco, Ana, eu vou pedindo para passar o slide ou passo por aqui, aprendendo um pouco melhor a tecnologia? Então, para passar o slide. Ah, tá. Então, eu represento a plataforma FIB 2030. O nosso propósito é elevar o índice de felicidade de pessoas, comunidades e populações com tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. Se puder passar. A FIB 2030, cabe destacar, é uma plataforma de desenvolvimento, uma empresa pioneira de Brasília, ou seja, compõe o Centro-Oeste. A gente é pioneiro no que a Ana comentou um pouco agora, de integrar indicadores de felicidade, no caso, o indicador, a ferramenta da felicidade interna bruta, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento ESG, né, então, orientado por dados de ciência da felicidade, de indicadores de felicidade interna bruta e dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente tem um número de impacto, isso daí eu acho que é relevante, essa informação. A gente teve a possibilidade de aplicar um pouco a nossa metodologia em mais de 219 municípios, mais de 700 escolas, tampouco, e 110 mil respondentes dessa pesquisa. Cabe destacar também que a nossa conexão com essa temática de felicidade interna bruta, ela tem um pioneirismo também aqui no Centro-Oeste e em Brasília. Esse movimento de felicidade interna bruta, ele inicia também, em 2012, houve uma conferência financiada pela Fundação Banco do Brasil, né, através do Instituto Visão Futuro, e um parceiro da nossa rede, o amigo da Paz Everardo, coordenou em Rajadinha, que é uma comunidade aqui de Planaltina, do DF, né, uma primeira pesquisa de felicidade comunitária. Nesse movimento também a gente teve uma oportunidade junto à União Europeia de fazer uma pesquisa de felicidade no momento da pandemia, né, junto à comunidade acadêmica da UNB, e também nesse mesmo fluxo a gente pôde também criar uma plataforma de objetivo de desenvolvimento sustentável junto com a frente parlamentar, e fazer a primeira formação educacional que conecta os ODS com a felicidade interna bruta. Essa experiência que teve esses números, recentemente, o ano passado, a gente teve uma oportunidade de aplicar essa metodologia junto ao governo do Goiás, num projeto, uma inovação pública educacional chamada Estudantes de Atitude, do governo do Goiás, a qual a gente pôde familiarizar as escolas, que é um hub, né, educacional muito importante, como o Cadmo está falando. A gente vai aplicando numa escola, que vai replicando em outro, no ministério. Então, é muito importante que esses conceitos possam ser assimilados dentro do seu impacto real no dia a dia, né? Então, a gente teve uma experiência muito boa, que foi a maior pesquisa de felicidade já feita no mundo, né? Inclusive, até mais do que o Relatório Mundial da Felicidade. Então, a partir dessas experiências, eu estou trazendo assim, que a gente consolidou uma proposta, que é o Programa de Desenvolvimento Felicidade Sustentável, que é o que a gente vai dar um destaque agora maior nessa apresentação. Se puder passar, por gentileza. Mas por que um programa de desenvolvimento orientado por dados, ciência da felicidade e desenvolvimento sustentável? Acho que é muito importante que a gente entenda essa perspectiva, né? Se puder passar também. Acho que para o público daqui, essas informações acho que são até mais familiarizados, né? No caso da
da ótica da felicidade, a gente tem atravessado uma epidemia de transtornos mentais, né, com números alarmantes, ou seja, no mundo, mais de 300 milhões de pessoas passam por questões relacionadas, por exemplo, ansiedade, depressão, também um número muito astronômico, 280 milhões. No Brasil, a gente também tem números muito altos, 18 milhões de pessoas com ansiedade, aproximadamente 14 milhões de pessoas com depressão. E se não bastasse isso, ainda tem novos, né? Uma epidemia também de burnout, é um termo um pouco novo, e a própria OMS vem sinalizando o crescimento disso também com os jovens, né, que tem tido, e alguns cenários que alguns países que já estão observando a necessidade de criar políticas públicas, de considerar a felicidade não como uma coisa, como é que, tipo assim, intangível, não muito mensurável. O cenário do Brasil, por exemplo, ele não tem nenhuma questão relacionada à felicidade como um direito humano, um direito fundamental. A felicidade não está mencionada na Constituição Federal, sendo que a própria ONU, por exemplo, já reconhece a felicidade como um elemento essencial do bem-estar humano e convida os Estados-membros a fazerem parte. Alguns países já estão avançando nessa perspectiva. Hoje a gente tem um relatório mundial da felicidade. O Brasil ele pôde avançar no ranking, né? Hoje a gente está em 44º lugar, mas ainda tem muita coisa a trabalhar, a fazer, porque a felicidade está muito relacionada com as atividades de sustentabilidade também, é o que a gente vai ver um pouco mais na frente. Podendo passar um pouquinho, por gentileza. Sobre a questão da sustentabilidade, né? Acho que a crise climática, seus impactos, acho que já é muito entendido um pouco pelo público aqui da Abraps. Mas aqui em Brasília, por exemplo, a gente teve a maior estiagem de seca, então a questão do Rio Grande do Sul e outras questões relacionadas à crise climática demonstram que é muito necessário a gente ter uma ótica de novos olhares de desenvolvimento. Como a Ana comentou, o produto interno bruto ele já não atende às problemáticas globais e locais também, né? Então, pensar novos olhares de desenvolvimento que contemple essa questão de fato da sustentabilidade, como também do bem-estar, da felicidade, é uma questão muito urgente. Daí que a gente também vê a importância, a inovação e a necessidade de trazer um programa que integre esse olhar para que a gente possa favorecer um desenvolvimento sustentável e feliz em toda a sociedade. Então, por gentileza, passam o slide. Então, o Programa de Desenvolvimento Felicidade Sustentável, ele roda dentro de um sistema que a gente chama ESG 9.17. O 9, que a gente vai falar um pouco na frente, é sobre o FIB e os 17 ODS da Agenda 2030. Ambos esses indicadores e conceitos referendados pela ONU, né? Acho que é importante desse destaque. Se puder passar. Cabe reforçar que esse sistema ele já foi referendado e foi desenvolvido pelo Instituto Feliciência, que inclusive é um instituto fundado aqui no Centro-Oeste, em Brasília, pela saudosa doutora Carla Furtado, que nos deixou recentemente, e a gente teve a oportunidade de aprender com ela sobre esse sistema que já foi apresentado em diversas conferências em nível mundial, como o Congresso de Psicologia, Mundial de Psicologia, que aconteceu em Melbourne, Conferência Mundial de Felicidade Interna Bruta, entre outras conferências. Então, isso valida, referenda que o modelo teórico e metodológico do sistema ESG 9.17 ele está ancorado nessa experiência já validada e referendada em grandes eventos e aplicada em grandes organizações também. Se puder passar um pouquinho. Tá, mas vamos lá. Como é que funciona o programa e o sistema, né? Ele é estruturado, a gente chama de 4 L's de desenvolvimento, ou seja, a primeira fase do sistema é a fase de mensuração, a qual a gente usa a ferramenta do indicador de felicidade interna bruta. Aí, a partir de um processo de mensuração, a gente passa por um processo de educação,
orientado por conhecimentos ligados à nova ciência, né, a ciência da felicidade. A partir desse processo de analisar dados e educar, a gente passa para a parte de desenvolvimento, da parte da ação, que é a parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os projetos capazes de promover os objetivos de desenvolvimento sustentável, sempre num processo de avaliação contínua, para que a gente possa aprimorando os nossos processos, né? Se puder passar, e a gente vai falar um pouquinho desses 4 eixos, para muitas pessoas que não conhecem, né? O FIB, ele é estruturado em 9 domínios, também chamado de dimensões. No caso, são dimensões como bem-estar psicológico, uso do tempo, vitalidade comunitária, cultura, saúde, educação, meio ambiente, padrão de vida, a questão econômica também, né? E a boa governança, que é muito importante, porque todo esse processo de desenvolvimento, ele está ligado também à sinergia, à possibilidade de integração e das boas políticas, para que ele possa rodar da melhor forma possível. Então, essa a primeira fase de mensuração. A gente trabalha buscando, através de uma pesquisa, que inclusive está sendo aplicada em Brasília, lembrando que esse programa está nesse momento sendo aplicado em Brasília, então eu já vou fazer uma convocação para as pessoas que estão nos escutando, para poder fazer essa pesquisa que dá a possibilidade da pessoa, ao respondê-la, ter uma análise dessas dimensões da sua própria vida. E com isso, dá um direcionamento, através desses dados, sobre possibilidade de melhoria que a gente vai poder oportunizar através de uma formação que vai estar na hélice 2, ou seja, no eixo 2 do programa. Se puder passar, que a gente vai falar um pouquinho. Então, a partir do momento que a gente gera os dados através das respostas relacionadas à aplicação da pesquisa, a gente vai orientar um plano pedagógico inspirado em grandes conceitos aplicáveis no cotidiano, ligado à ciência da felicidade. Para quem não conhece um pouco, essa ciência ela surge com um movimento da psicologia positiva, liderado pelo Dr. Martin Seligman, que percebeu que uma necessidade de não só a psicologia estudar as questões relacionadas aos transtornos mentais, mas também estudar as questões relacionadas às virtudes humanas, às forças de caráter humana, o que faz uma vida de fato valer a pena, com propósito, e a partir daí surge um novo olhar da psicologia que dá uma base para o desenvolvimento dessa ciência da felicidade, que é multidisciplinar. Ela também envolve os avanços que hoje temos com a neurociência, a filosofia, a economia, então, entre outras ciências que correlacionam e comprovam o bem-estar, surge essa ciência chamada ciência da felicidade, a qual também a gente vai inspirar em conteúdos relacionados a do professor Tal Ben-Shahar, porque ficou um pouco repetido ali, foi uma falha ali, mas foi um curso, eu acho que é muito importante dessa enfatizada. O que faz um curso de felicidade ser o mais concorrido da história da Universidade de Harvard, por exemplo, o mesmo da Universidade de Yale, com a professora Lauren Santos. Então, isso mostra que a população tem percebido que o novo modelo, que o atual modelo de desenvolvimento pode até estar crescendo o PIB, mas não necessariamente deixando as pessoas mais felizes. Daí que entra uma necessidade de se pensar, de promover novos modelos de desenvolvimento, que é a proposta do programa, né? Então, se puder um pouco passar. Partindo da mensuração e educação, a gente entrou num processo de aculturar a população sobre essa questão de sustentabilidade e felicidade, lembrando que as pessoas que responderam à pesquisa no site pesquisadefelicidade.com.br, além dela ter uma análise, um diagnóstico nessas 9 dimensões do FIB dela própria, ela vai garantir uma vaga na primeira trilha de aprendizagem em ciência da felicidade a ser disponibilizada para a população. Ou seja, é uma trilha que vai trazer esses conhecimentos com embasamento científico, porém, de uma forma que ela possa ser aplicável no dia a dia. Então, a partir desses elementos, a gente vai também estimular
com base na análise desses dados, que a gente possa promover projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente criou uma matriz de desenvolvimento que integra os indicadores de felicidade com os Objetivos de Desenvolvimento e um modelo também da ciência da felicidade chamado PERMA. No caso, esse modelo ele permite trabalhar algumas dimensões que comprovam o bem-estar pessoal, individual, que é as emoções positivas, né? Uma perspectiva de engajamento, aquilo que a pessoa faz, que faz sentido para ela, relações positivas, propósito e vitalidade também. Então, dentro dessa perspectiva, a gente criou uma matriz para poder mensurar um novo olhar de desenvolvimento. Se puder passar. Com base nisso tudo, a gente vai lançar em Brasília o relatório ESG 9.17, que vai ser orientado por esses indicadores, objetivos e dimensões. Aqui está uma ilustração um pouquinho da experiência que a gente teve na UNB, de fazer uma intersecção de aproximação sobre os objetivos de desenvolvimento da Agenda 2030 com os indicadores de felicidade interna bruta. Então, dentro dessa perspectiva dessas 4 fases, dessas 4 hélices de desenvolvimento, que se baseia de forma, na primeira parte, na geração de dados para orientar de forma mais assertiva as ações, depois uma educação para aculturar a população sobre essas temáticas, e depois com proposições de ações através de uma plataforma que vai organizar projetos ODS que vão poder ser adotados pelos setores da sociedade, seja governo, empresa e sociedade civil. A gente vai sempre estar avaliando qual o impacto dessas iniciativas e buscando sempre aprimorar o desenvolvimento delas, né? Então, a gente está muito entusiasmado com essa aplicação em Brasília, no sentido também de, em breve, com os parceiros da Abrasp, de outras regionais, a gente possa trocar umas figurinhas no sentido de replicar, gerando um impacto positivo, integrando as outras iniciativas que podem ser também avaliadas e classificadas tanto pelos indicadores de FIB como de ODS, no sentido da gente consolidar, digamos assim, novos olhares de desenvolvimento, avaliando que os atuais não necessariamente eles estão resolvendo as problemáticas como o colega trouxe, por exemplo, do lixo, né? Então, a gente precisa, de fato, criar uma inteligência coletiva juntos para poder fazer um enfrentamento sobre alguns problemas que são de natureza global, mas com proposições de resoluções locais, né? O famoso local. Então, é nisso que a gente acredita, e a perspectiva do programa, se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente vai estar com algumas perguntas no nosso canal do Instagram, que é o FIB 2030BR, que a gente vai poder esclarecer tanto aqui agora, quanto depois, após o nosso painel, o nosso diálogo, né? Ali tinha alguns números, se puder voltar ao slide anterior, que eu acho que é relevante, são números um pouco mais direcionados na perspectiva do ambiente de trabalho, de impacto, por exemplo, positivo da felicidade. As pessoas mais felizes são comprovadas que têm um rendimento maior na produtividade, de até 21%, adaptabilidade às mudanças, inclusive, as mudanças também climáticas, 300% mais inovação. Eu acho que isso daí também é uns dados muito, como é que se diz assim, entendidos, já que pessoas que estão com maior vitalidade de bem-estar, de felicidade, tende também a gerar ambientes mais felizes, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na cidade, e é isso que a gente deseja dentro desse programa, desse projeto, que a gente, com essas ferramentas em rede, a gente possa fazer, através de pessoas mais felizes, criar organizações, comunidades, cidades mais justas, prósperas e sustentáveis. É isso. Agradecer novamente a possibilidade de estar apresentando o programa e reforçando que a pesquisa de felicidade está no ar, pesquisadefelicidade.com.br,
E fortalecendo, quem preencher vai garantir uma vaga também gratuita na trilha de aprendizagem Como Ser Mais Feliz. Lembrando que é uma informação muito importante, a equipe multidisciplinar da FIB 2030 compõe a Rede Brasileira de Pesquisa de Felicidade, liderada pela doutora Aline Freitas, presidente da rede, presidente do Instituto de Gestão da Felicidade, ou seja, então a gente tem essa sinergia com pesquisadores de felicidade de todo o Brasil, para poder fazer cada vez melhor, de forma mais assertiva, com embasamento científico, desenvolvimento sustentável, inspirado pela elevação da felicidade. Obrigada, João. Também tem uma informação, né, de que a FIB 2030 fez a maior pesquisa de felicidade do mundo em escolas. Isso. 110 mil respondentes. É um case bastante interessante para transformar a realidade das escolas, principalmente as escolas públicas, né, do Brasil. Eu agradeço a sua participação aqui. A gente vai abrir daqui a pouco para o diálogo, né? E eu queria chamar, aproveitando esse gancho, já Humberto Mendes de Sá Formiga. Ricardo, se você puder, por favor, colocar o doutor Humberto junto com a gente. Olá, doutor Humberto, tudo bem? Tudo bem, Ana. Um prazer estar aqui com vocês, agradecendo pelo convite e parabenizando a Abraps e aos profissionais pelo desenvolvimento sustentável por essa iniciativa que nos trazem tantos casos inspiradores, né, e acabam sendo uma motivação a mais para nós fazermos nossos planejamentos e aprimorarmos nossas ações. Humberto, deixa eu apresentá-lo, né? O Humberto Mendes de Sá Formiga é consultor legislativo do Senado Federal, com especialização em contabilidade pública e direito constitucional. Trabalhou na Embrapa, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Atuou na especificação de sistemas de informação, entre eles o Bacen-Jude, o Sistema de Atendimento das Consultorias do Senado, e atualmente está como gestor de responsabilidade social do Senado e gestor do Núcleo de Ações Socioambientais do Senado. O motivo do nosso convite ao Senado Federal, queria nesse momento agradecer à diretora-geral do Senado Federal, a doutora Elana Tromka, que nos concedeu a honra, né, de encaminhar o Humberto para a apresentação desse painel, porque o Senado Federal, em novembro agora de 2024, ele recebeu 2 prêmios relacionados à sustentabilidade. Eu vou falar do prêmio que me é mais caro primeiro, porque eu acho que o doutor Humberto vai apresentar a todos. Ele foi premiado na 10ª edição do prêmio A3P, que é da Agenda Ambiental na Administração Pública, em 2024, concorrendo com 73 instituições. E recebeu o prêmio na categoria Construções Sustentáveis com a iniciativa de acessibilidade no Viveiro, que agora conta com 290 metros de trilhas acessíveis. O A3P é um certificado concedido pelo Ministério do Meio Ambiente a instituições públicas que adotam práticas sustentáveis. Então, com o doutor Humberto chegando, a gente inicia a nossa etapa de bons exemplos e boas experiências de sustentabilidade no serviço público, e aí, falando especificamente do Poder Legislativo, na sequência, nós vamos ter o professor, né, e doutor também, Guilherme Feliciano Guimarães, que é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, falando também de iniciativas sustentáveis do Poder Judiciário. Humberto, seja bem-vindo. Se me permite falar assim, né, doutor Humberto, me permite falar assim, Humberto, seja bem-vindo aqui a esse evento da Abraps. É uma alegria poder compartilhar essa experiência do Senado Federal e o espaço é seu agora de fala. Muito obrigada. Eu vou tentar fazer o compartilhamento da minha tela, né? A apresentação que está aparecendo aí é do Guilherme, né, nesse momento. Eu vou tentar compartilhar minha tela agora, mas eu só vou fazer um contexto, uma contextualização muito rápida sobre o trabalho que nós temos feito, né? Quando a gente é agraciado com 2 prêmios dessa dimensão, né? Claro que nós ficamos exultantes, né? Todos nós ficamos muito felizes, e parece que
isso é fruto de uma gestão, né, de quem está ali no cargo agora, do titular, mas, na verdade, isso é uma premiação intergeracional, né? As ações de responsabilidade social do Senado, elas começaram através de um movimento orgânico dos próprios servidores e essas ações ganharam institucionalização e corpo para hoje serem a política de responsabilidade social do Senado nos 3 eixos principais, né, que são de acessibilidade, equidade e meio ambiente. Então, nós trabalhamos esses conceitos hoje, talvez a única modificação seja essa de nós termos aprendido ao longo do tempo e incorporarmos agora uma visão de transversalidade entre todos esses eixos, né? Eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento da minha tela cheia, vou ver se eu consigo aqui. Se não der com som, tá tudo tranquilo. Eu não estou conseguindo compartilhar. Eu acredito que teria que ter uma autorização do estúdio. O botão de compartilhar não aparece aqui para mim, mas tudo bem, não vai fazer muita diferença, não. Eu vou resumir o caso principal, né? Nós ganhamos, a gente brinca aqui, nós ganhamos um prêmio na Faria Lima com o prêmio Marco Maciel, disputando com empresas de sociedade anônima, e uma coisa que não é muito comum. Humberto, não é muito... clica na telinha do meio, onde tem uma televisãozinha com mais, aí ele vai abrir uma outra coisinha, vai falar share to screen, ou compartilhar a tela, aí você consegue compartilhar. É isso que está acontecendo, eu não estou conseguindo... Sim, agora sim. Agora sim, né? Tela cheia. Isso. Na hora que aparecer aqui para mim, eu compartilho. Está aqui. Tá, e eu já vou colocando aqui no ar. Tá. O que acontece, né? Nós estamos no cargo de gerência e nada acontece sem a atuação das pessoas, né? Então, assim, clima da equipe, índice de felicidade da equipe é fundamental. Você ter uma equipe de elite como essa que nós temos aqui no Núcleo de Responsabilidade Social, né? Eu chamaria aqui cada um pelo nome tranquilamente, e não vou fazer isso para não ocupar tempo, mas são essas caras bonitinhas que vocês estão vendo aí que compõem a equipe de responsabilidade social, responsável por esses eixos, né? As ações, executar as ações de acessibilidade, de equidade e de meio ambiente em toda a casa. Nós fazemos isso através de planos bianuais. Esses planos são publicados no portal da transparência, né? Na área de meio ambiente, na área de gerenciamento de resíduos sólidos contígua a meio ambiente, na área de acessibilidade, na área de equidade e nas publicações riquíssimas que nós temos feito, principalmente agora no período pós-pandemia, né? Aproveitamos o período da pandemia, aquele trauma, para fazermos reflexões mais profundas sobre nossas ações e desenvolvemos algumas publicações que mereciam uma atenção maior, como, por exemplo, a cartilha para pessoas com transtorno do espectro autista, a questão do paisagismo sustentável na casa e fizemos também a plataforma Fora do Senado, juntamente com as publicações acessíveis. Então, bastante realização, cada uma dessas daria um case. Mas eu vou direto ao Viveiro do Senado, que foi a iniciativa ganhadora do 10º prêmio, né, foi vencedora na categoria de edificações sustentáveis, do 10º prêmio A3P. É um orgulho imenso, nós ainda estamos aqui exultantes, né, com a notícia, né, e com a cerimônia de que nós participamos, orgulhosamente nós participamos, e essa iniciativa acontece exatamente no Viveiro do Senado, que era uma área inicialmente voltada para a produção de mudas, né? Ela surgiu por uma necessidade de economia, o Senado passou a produzir suas próprias mudas, em vez de ficar comprando, como fazia até 2008, comprava no mercado, e isso tinha um impacto orçamentário muito alto. Então, o Viveiro nasce por uma necessidade econômica, vejam só, para depois se transformar no que nós vemos hoje, né? Mês de maio, por exemplo, nós tivemos a edificação sustentável, uma edificação que foi construída com os melhores parâmetros de sustentabilidade, como iluminação natural, a ventilação natural, um ambiente que foi construído, a estrutura construída com
o material, né, o adobe que foi utilizado para revestimento do piso e das paredes, com terra do próprio local, sem gasto de energia, uma vez que esse material é cru, ele não envolve gasto de energia, além do que as estacas de eucalipto que fazem a estrutura, a sustentação da estrutura, representam um sequestro de carbono, né? Esse material está aí há 14, 15 anos e daria até para calcular quanto de carbono sequestrado, portanto, um serviço ambiental na própria edificação. E nós fomos certificados pelo Ministério do Meio Ambiente como um projeto Sala Verde, no mês de maio, e nós tivemos a honra de ter a visita dos técnicos do Ministério do Meio Ambiente que acharam que nós deveríamos trabalhar na direção de estabelecermos como um padrão replicável para outras cidades do país, para outras instituições do país. Recebemos o pessoal da UNB também nessa mesma linha de fazer uma maquete e transformar o que é o Viveiro do Senado hoje em uma exposição permanente para deputados, prefeitos, vereadores, enfim, pessoas que têm poder de decisão, observarem como é simples, né, fazer iniciativas que fazem uma diferença enorme do ponto de vista de educação ambiental e do ponto de vista de operacionalização, simplificação das tarefas e necessidades de gerenciamento, por exemplo, do resíduo orgânico que cada instituição gera. Né? O Viveiro hoje, ele ganha o prêmio com base na acessibilidade, nós impermeabilizamos, né? E isso aí seria quase que um sacrilégio, impermeabilizar uma área verde. Nós impermeabilizamos cerca de 1% do espaço, né, de 8 mil metros quadrados, mas achamos que era um benefício social irrenunciável, nós tínhamos que fazer isso para que todas as pessoas pudessem usufruir do canto dos pássaros, usufruir das lições de educação ambiental que nós temos a oferecer no Viveiro, as escolas públicas que nos visitam, as instituições públicas e privadas que vêm conosco fazer benchmarking, né? Nós tivemos a alegria hoje, eu estava noticiando aqui para a direção-geral, de que nós recebemos agradecimentos por parte da ANEEL, do compartilhamento que teve da experiência do Senado para que a ANEEL também fizesse sua política de responsabilidade social, né? Pulando alguns degraus aí na escala de evolução, e as trilhas acessíveis, o banheiro acessível, estacionamento acessível e todo o preparo para receber pessoas com deficiência, né, de vários tipos, mas principalmente de redução de mobilidade, nós fizemos essa transformação dessa experiência com essa visão transversal. Né? No Viveiro hoje, o Viveiro é uma experiência hoje em que nós temos os elementos culturais presentes, de que falava o João Paulo aí na linha da felicidade, do índice de felicidade. Nós temos um espaço onde a compostagem de todo o resíduo orgânico do Senado, isso é importantíssimo. O Senado hoje não polui o aterro sanitário de Brasília com 1 grama de resíduo orgânico que é fruto das atividades da casa. Toda a compostagem, todo o resíduo é compostado no Senado, vira adubo, vira um fertilizante de alto valor para abastecer as atividades da jardinagem, as atividades de revitalização do nosso espaço arquitetônico na casa. O que antes era gasto, nós gastávamos para transportar, nós gastávamos para fazer a deposição, nós gastávamos para ter uma logística de descartar esse material. Hoje, nós não compramos mais o substrato necessário para a jardinagem e, além de tudo, temos todos os ganhos ambientais envolvidos, inclusive o ganho de educação ambiental, né, que nós fazemos nessa prática de receber alunos da escola pública para levar até eles os fundamentos básicos do que é um centro de triagem, de como é que é feita, o que é um espaço de ecoponto, né, o ponto de transbordo, nós chamamos aqui no Senado de ecoponto, e nós tratamos com esse zelo que vocês estão vendo nas imagens, envolvemos pela primeira vez a área legislativa da casa. Nós temos aí a senadora Leila, aqui do Distrito Federal, como presidente da CMA,
que nos abriu as portas para fazermos a publicação pela primeira vez do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Senado na parte legislativa. Então, um trabalho conjunto entre atividade legislativa e atividade administrativa, e essa transversalidade ela se estende para coisas como essa, o pioneirismo na geração de energia fotovoltaica. Nós temos ainda, para ser bem breve, o programa Eco Senado sendo gravado semanalmente. É um programa fantástico, o programa Eco Senado, um dos melhores programas de desenvolvimento sustentável da TV brasileira. É uma pena que ainda com audiência baixa, né? Isso a gente precisa corrigir isso, precisa trabalhar na direção e que essas mensagens do Eco Senado, gravadas no Viveiro do Senado, cheguem à maior quantidade de brasileiros, a maior quantidade de municípios. E nós temos, finalmente, na transversalidade cultural, nós temos a iniciativa de um jardim africano, um espaço do viveiro que evoca memórias, usos e costumes dos povos que constituem essa miscigenação brasileira. E nós temos na mesma linha, na mesma direção, hoje, uma iniciativa em relação à elaboração, à construção do Jardim dos Povos Originários. Então, nós estamos trabalhando firmemente nessa direção e a gente teria ainda que mostrar muitas coisas, muitos casos aqui, o que é o núcleo de responsabilidade social, como é que todas essas práticas estão documentadas. Aqui nós temos, por exemplo, as publicações acessíveis, 18 livros publicados com todos os requisitos de acessibilidade para cegos estudarem para concurso público, por exemplo. Daria um outro case aqui para a gente falar. Eu estou aproveitando e falando muito rápido. As espécies da flora do Senado, né, nós poderíamos selecionar aqui qualquer uma dessas espécies e termos, por exemplo, áudio. Nós teríamos tudo isso disponível para o Guia de Paisagismo. Todas as publicações estão. E, finalmente, para não ocupar mais tempo, nós temos hoje o Viveiro do Senado, que é um case extraordinário. Só para vocês terem uma ideia, o MEPS registrava a página do Viveiro do Senado que tinha tido menos de 500 visualizações ao longo de 10 anos. Nós fizemos, no relançamento do Viveiro do Senado, em junho agora, nós fizemos o relançamento e obtivemos, vou interromper aqui o compartilhamento, nós obtivemos 6 mil visualizações em menos de 6 meses. Mais de 1.000 pessoas por mês estavam procurando o Viveiro do Senado com interesse de saber o que é que estava acontecendo naquela área, que sempre foi o que foi, só não tinha ainda a visibilidade e estava faltando, talvez, a maturidade para a gente fazer essa transversalidade cultural, né, da parte de equidade, da parte de acessibilidade e da parte de meio ambiente, que eu acho que é a grande pegada do desenvolvimento sustentável para o futuro. Muito obrigado e desculpe ter extrapolado um pouco. Eu acho que, primeiro, te agradecer muito, doutor Humberto, porque assim, é um projeto incrível e você percebe como você, pensando em aspectos de acessibilidade, em aspectos de diversidade, que são elementos fundamentais hoje, né, do desenvolvimento sustentável, nós conseguimos trazer novos olhares sobre os mesmos projetos, talvez agora com um desdobramento muito mais aprofundado, muito mais inclusão. E isso traz também uma riqueza no compartilhamento dessa experiência, porque muitas vezes, quando começamos a executar um projeto, falta-nos esse olhar multidisciplinar e essa perspectiva de aprofundamento em direção aos temas de diversidade e inclusão, onde a gente tem que se confrontar com a realidade de uma sociedade não inclusiva. O primeiro passo é nós reconhecermos e aceitarmos esses processos que a sociedade ainda precisa avançar e aí pensarmos os nossos projetos para transformar essa realidade. É um projeto belíssimo, doutor Humberto. Não à toa vocês ganharam 2 prêmios e eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Faltou tempo, com certeza. Poderíamos falar muito mais tempo, mas eu acho que cada um dos projetos aqui, a gente está trazendo uma densidade muito grande, né? A gente faz, pode fazer uma dobradinha, um segundo round. Eu agradeço muito a sua participação e vou aproveitar, então, já chamar o doutor Guilherme Feliciano Guimarães para a gente depois ter um momento de compartilhamento. O doutor Guilherme Feliciano Guimarães, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo.
Dr. Guilherme é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo do Trabalho, Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, da USP, e vou colocar o que está na sua descrição do Instagram, tá bom, doutor Guilherme? Escritor, poeta e palmeirense. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. É uma alegria. Obrigado. Uma satisfação estar aqui, viu? Uma honra. Uma honra para nós, da Abraps, estarmos aqui recebendo a iniciativa. Nós convidamos o CNJ, especialmente a figura do doutor Guilherme, porque recentemente uma iniciativa que é um projeto enorme, doutor Guilherme, que se pudesse compartilhar com a gente, do Pacto Internacional, desculpa, agora... Pacto Nacional pela Sustentabilidade no Poder Judiciário. Que foi lançado na primeira Conferência Internacional para a Sustentabilidade do Poder Judiciário. Por isso que eu confundi as coisas. E a conferência foi feita sob sua coordenação. Eu acho que só a experiência da conferência, trazendo painelistas de diferentes nacionalidades, painelistas internacionais, tudo isso já é você trazer uma riqueza de experiências para pensar um projeto novo, de um novo judiciário mais sustentável. Mas o próprio pacto já é um pacote completo de sustentabilidade. É incrível. Eu gostaria, então, que o senhor pudesse compartilhar essa experiência, porque ela não é só inovadora, ela é revolucionária. Eu digo que ela é revolucionária no sentido de mudar o paradigma da política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Seja bem-vindo, doutor Guilherme, o palco é seu. Muito obrigado, doutora Ana. Meu agradecimento, então, à Abraps por esse convite tão gentil. Eu tenho aqui 15 minutos, segundo me foi dito, com alguma flexibilidade, para falar deste tema, política de sustentabilidade no Poder Judiciário. E, ao final, eu vou falar, então, deste Pacto Nacional pela Sustentabilidade no Poder Judiciário, que foi assinado há pouco mais de um mês. Na verdade, foi lançado há pouco mais de um mês, como disse a doutora Ana, por ocasião da primeira Conferência Internacional pela Sustentabilidade no Sistema de Justiça, que nós realizamos no Conselho Nacional de Justiça, obviamente, sob o comando do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, e sob a minha coordenação, já que eu sou atualmente o presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Poder Judiciário, que exatamente tem sede no Conselho Nacional de Justiça. Digamos que a primeira grande iniciativa da comissão sob os meus cuidados foi exatamente esta conferência internacional, que de fato foi foi um dos maiores eventos do CNJ em 2024, se não foi o maior. Tivemos talvez, evidentemente, não tenha alcançado os números do Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu há 2 semanas e que é o maior evento do CNJ. Mas nós tivemos ali, salvo engano, quase 600 pessoas, a alocação inicial seria no próprio CNJ, depois se viu que seria um espaço pequeno, tivemos de alterar a alocação para o auditório do Conselho da Justiça Federal, e ali realizamos, ao longo de 2 dias, conferências e palestras de autores nacionais e internacionais. Tivemos uma audiência pública no final do primeiro dia, com iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social do Poder Judiciário, dos outros poderes da República, de outras instâncias da República, municípios, estados, da mesma maneira do terceiro setor, sindicatos, associações, organizações não governamentais e, inclusive, do setor privado, né? Tivemos 2 empresas privadas, 2 multinacionais que apresentaram ali também as suas iniciativas de sustentabilidade. E, então, no segundo dia, tivemos o lançamento deste pacto, que, na verdade, digamos, é um elemento avançado desta política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Então, vou falar um pouco da política, como estava estruturada até então. Esta resolução que eu vou referir, que é a Resolução 400, está, inclusive, neste momento, em debate para ser atualizada, aperfeiçoada e, portanto, ganhar uma nova redação.
isso também sob os cuidados desta comissão permanente que eu presido, mas é importante que saibamos em que ponto estamos e, portanto, a partir deste ponto, o que é que houve, sobretudo depois deste pacto nacional pela sustentabilidade no Poder Judiciário, inclusive a resolução que aprovamos praticamente 2 semanas depois no plenário do CNJ para implementar o programa Carbono Zero no âmbito do Poder Judiciário, dos 91 tribunais do país, não é? Exatamente como uma consequência desta preocupação da presidência do CNJ com a sustentabilidade, e inclusive como um incremento disto que nós iniciamos com o próprio pacto. Apenas para que já se situem, vamos tratar, então, basicamente de 2 resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 400, de 16 de junho de 2021, que está aí na tela, estabelece as diretrizes para promover a sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Nós vamos explorar alguns aspectos desta política no Judiciário desde que foi lançado até os dias de hoje, como basicamente isso se estrutura no âmbito dos tribunais. E depois, se tempo houver, vamos falar um pouco desta nova resolução, que veio depois do Pacto Nacional lançado por ocasião da primeira Conferência Internacional. A ideia, ano que vem, 2025, fazermos a segunda Conferência Internacional, e este pacto, no próprio lançamento, já teve a adesão de quase 20 tribunais, desses 91 tribunais do país, e a perspectiva é que até meados de 2025, até abril, maio, nós tenhamos praticamente todos os 91 tribunais aderentes a este pacto. Não é? Hoje mesmo eu recebi um contato do meu gabinete em Brasília, eu estou em São Paulo neste momento, dizendo que os tribunais têm procurado o gabinete exatamente porque querem assinar o pacto, e há ainda alguns empecilhos burocráticos para que, eletronicamente, os tribunais que não aderiram por ocasião da conferência façam agora a adesão. Inclusive porque o pacto tinha um prazo ali para adesão até início de janeiro. Eu até aproveito o ensejo, doutora Ana, para dizer, eventualmente, a presidentes e membros de comissões de sustentabilidade de tribunais que estejam nos acompanhando, que aquele prazo não é peremptório. Ou seja, na verdade, aquele é um prazo indicativo, mas os tribunais poderão aderir mesmo após aquele prazo. Provavelmente nós vamos, logo depois de superada esta primeira fase burocrática de aprovação do pacto no âmbito do CNJ, do STF e do STJ, é neste ponto que estamos, vamos, pelo gabinete, oficiar a todos os demais tribunais para que adiram, e ali vamos colocar um prazo mais dilargado, quem sabe ali, como eu dizia, até abril ou maio do ano que vem. É interessante realmente que todos adiram, todos os 91 tribunais e os conselhos adiram a este pacto. E, como eu dizia, na sequência deste pacto, então, que já previa, o pacto já previa o programa Carbono Zero no âmbito judiciário, mas como um elemento do pacto, ou seja, como um compromisso que voluntariamente os presidentes e as administrações dos tribunais assumiam, a bem de um desenvolvimento sustentável e de um futuro minimamente confortável, minimamente exitoso para a nossa civilização, não é? Estes tribunais, então, repito, pelas suas mesas diretoras, pelas suas administrações, aderem ao pacto e voluntariamente se dispõem a realizar, nos prazos fixados, 6 meses, 12 meses, as iniciativas ou 2 das iniciativas que estão ali no pacto indicadas para cada um dos 3 grandes eixos
deste pacto, que seguiu a lógica internacional da política ESG, ou ESG, como nós dizemos aqui, né? Environment, meio ambiente, social, direitos sociais e promoção de inclusão social, e government, né, ou governance, né, que é a ideia de uma governança mais colaborativa, equitativa e transparente. Então, nós temos pensado a sustentabilidade, desde que eu assumi a comissão permanente, a partir destes 3 eixos que são caros às próprias políticas ESG ao redor do mundo. O pacto foi pensado a partir desses 3 eixos, em cada um dos eixos várias iniciativas, e então os tribunais aderentes têm de optar ali por 2 práticas em cada eixo para voluntariamente realizarem e implementarem essas práticas dentro dos prazos do pacto. Tudo isto, repito, voluntário, na perspectiva de contribuir para um desenvolvimento sustentável a bem das futuras gerações. E no eixo ambiental em sentido estrito, tínhamos exatamente o programa Carbono Zero. 2 semanas depois, como eu dizia, o CNJ aprova, esta é a segunda resolução que eu quero examinar com vocês, a resolução 594, de 8 de novembro de 2024, resolução 594. Esta, baseada precisamente no artigo 225 da Constituição Federal, que prevê o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, e também alinhando-se com o ODS 13 da Agenda 2030 das Nações Unidas, esta resolução, a partir do Pacto para a Transformação Ecológica, que foi firmado entre os 3 poderes da República, assinado pelo Judiciário, pelo presidente Barroso, e que envolveu também o presidente Lula e o presidente Rodrigo, respectivamente pelo Executivo e pelo Legislativo, e também com base no próprio Pacto Nacional pela Sustentabilidade no Poder Judiciário, que nós havíamos assinado 2 semanas antes, ou lançado 2 semanas antes, já com a assinatura de quase 20 tribunais. Então, por esta resolução, institui-se o programa Justiça Carbono Zero, com o objetivo de promover a descarbonização do Poder Judiciário brasileiro por meio de ações que possam medir os inventários, reduzir e compensar as emissões dos gases de efeito estufa, dos GEE, resultantes do funcionamento dos órgãos que integram o Poder Judiciário. Isto para aprovação e implementação até 2030. Mas vejam a diferença. Veja, doutora Ana, o pacto, como eu dizia, propunha que isto se fizesse voluntariamente, e os tribunais aderentes, então, poderiam escolher voluntariamente realizar as tarefas ligadas ao programa Carbono Zero para ter um quadro de compensação ou de neutralização ideal até 2030, partindo do próprio inventário. A resolução dá um passo além, porque as resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição, elas são cogentes, elas obrigam todo o Poder Judiciário Nacional. Consequentemente, a partir da resolução que foi editada no início do mês de novembro, passamos a ter já não mais um compromisso voluntário, mas uma obrigação, um dever dos 91 tribunais, repito, nos termos da resolução 594, de até 2030, implementar a política Justiça Carbono Zero para as ações de medição, neutralização ou redução, se for o caso, se não for possível neutralizar, e do que restar, compensação das emissões dos gases de efeito estufa. Isto é o que, então, basicamente, se estabelece com a resolução 594. Mas comecemos falando aqui da 400,
não é? Voltando às nossas telas e considerando que 12 minutos já se foram. Muito rapidamente, a resolução 400, portanto, eu acabei antecipando tanto as referências ao pacto, quanto aquilo que se sucedeu ao pacto, que é o programa Carbono Zero, Justiça Carbono Zero, imposto agora, né, como um dever dos tribunais pela resolução 594. Mas vamos recuar um pouco para entender como chegamos a isso. Resolução 400, como eu dizia, traz as disposições gerais de política de sustentabilidade, a partir de uma gestão organizacional baseada em 3 pilares: ações ambientalmente corretas, o que eu identifico com o environment, do ESG, economicamente viáveis, o que eu identifico com o governance, também do ESG, é um aspecto da boa governança, e socialmente justas e inclusivas, o que eu identifico com o social do ESG, como também culturalmente diversas, o que exatamente está também ligado naquele anagrama, não é, ao social, à dimensão social dessas políticas. Por isso é que, já no pacto, e desde que eu iniciei a minha gestão na comissão, como eu dizia, eu tenho procurado exatamente desenvolver políticas de sustentabilidade a partir deste tripé. A própria resolução 400, a meu ver, já indicava isto, não é? E o objetivo, obviamente, da resolução 400 é alcançar o desenvolvimento nacional sustentável por meio de processos estruturados. Então, como eu dizia, ações ambientalmente corretas, redução do impacto no meio ambiente natural, focando na resolução 400, especialmente em consumo consciente e reciclagem, já vamos ver isto, energia elétrica, consumo de água, resíduos sólidos, ações economicamente viáveis, o que significa eficiência contínua nos gastos, considerando inclusive o custo-benefício, não é? E até mesmo para estas políticas, mas não apenas para isto, e ações socialmente justas e inclusivas, estamos falando aí da promoção do bem-estar no trabalho, inclusive, portanto, estamos falando do meio ambiente do trabalho, que é o meu principal objeto de pesquisa na vida acadêmica, não é? Aqui na Universidade de São Paulo eu tenho uma cadeira nos mestrados e doutorados que é exatamente saúde, ambiente e trabalho, novos rumos para a regulamentação. E o que nós estudamos são estes novos horizontes, essas inovações no campo da proteção do trabalhador e do trabalho no contexto desta dimensão do meio ambiente humano, que é o meio ambiente do trabalho, prevista ali no artigo 200, inciso 8º da Constituição, quando trata das políticas do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Então, promoção do bem-estar no trabalho, qualidade de vida do trabalho, as políticas de QVT são fundamentais para mim nesta política e estamos também caminhando nesse sentido. A ideia, a partir do ano que vem, discutir com a Comissão Permanente uma política nacional de gestão do meio ambiente do trabalho para todos os tribunais do país. E, evidentemente, nesse contexto, na perspectiva da responsabilidade social, também a inclusão social. E, por fim, ações economicamente diversas, que significa respeitar também, nessa perspectiva social, a diversidade de ideias e de características. As pessoas são diferentes e é nesta diferença que está a riqueza da humanidade. Isso precisa ser reconhecido e estimulado no meio ambiente de trabalho, não é? A nossa igualdade reside nas nossas diferenças, que, na verdade, são o grande segredo para o progresso contínuo da espécie humana neste planeta. A resolução 400, chegamos aos 15 minutos, perfeito, me deem, portanto, só mais 3 aqui, apenas para eu apresentar basicamente o que há na resolução 400, ela prevê que os tribunais devem criar planos de logística sustentáveis, são os famosos PLS, não é? É um instrumento previsto ali para a implementação dessas políticas de sustentabilidade do Poder Judiciário e que o PLS deve se ajustar à estratégia nacional do Judiciário, que é esta, que é votada periodicamente nos encontros nacionais do Poder Judiciário,
e também aos planos estratégicos, de cada tribunal, com objetivos, responsabilidades, indicadores e metas. Então, isto tem um processo, um procedimento que é previsto na própria Resolução 400. Primeiro, se elabora o PLS, definindo indicadores, metas e ações que devem ser alinhadas ao Plano Estratégico Nacional e ao Plano Estratégico daquele tribunal. Depois, vamos para a implementação, que é a execução destas ações planejadas e, é claro, monitorando-se continuamente os resultados que se obtêm. A partir disso, em momentos pré-definidos pela política local, haverá a avaliação, a análise periódica do desempenho e da efetividade dessas ações. E, de acordo com o resultado da avaliação, haverá a revisão, não é? Para que cada vez mais se caminhe no sentido deste desenvolvimento sustentável, não é? Que nós reconhecemos no plano jurídico normativo como um direito fundamental vinculado a uma norma princípio, para utilizar a conhecida dicotomia de Robert Alexy, né, entre normas regras e normas princípios. Sendo uma norma princípio, estamos falando de um mandado de otimização, não é? Optimierungsgebot, né, como Alexy apontava. E, portanto, é algo que deve ser continuadamente buscado, não é? Cada vez mais essas políticas têm de ser melhoradas para que o meio ambiente humano esteja ainda mais equilibrado para as atuais e futuras gerações. Por isso, nesse contexto, também o PLS dos tribunais deve ser revisto e atualizado a cada 2 anos, com ajustes baseados nestas avaliações. Eu sigo aqui. Tudo isso é gerido no âmbito dos tribunais por 2 órgãos especificamente também previstos na Resolução 400. Primeiro, a unidade de sustentabilidade. Todo tribunal do país precisa ter uma unidade de sustentabilidade. Esta unidade tem um caráter permanente, a sua função é essencialmente técnica, ela deve estar subordinada à alta administração, portanto, não é algo que deve estar ali no pé do organograma, pelo contrário, a subordinação deve ser ali ou à presidência ou a uma vice-presidência, especialmente as presidências, não é? E o que a unidade de sustentabilidade faz é, essencialmente, elaborar e monitorar o PLS, né, que nós acabamos de examinar aqui, é o Plano de Logística Sustentável. E, portanto, vai fomentar, neste próprio monitoramento, as ações sustentáveis de acordo com o PLS. Por outro lado, nós temos a comissão gestora do PLS, também prevista nesta resolução. Ela será necessariamente presidida por um magistrado de 1º ou de 2º grau. Ela será composta por, no mínimo, 5 servidores. Então, ela não pode ter apenas magistrados. Os servidores precisam participar também disso, devem ser integrados a esta política. E ela vai deliberar sobre os indicadores e as metas de acordo com aquele PLS, avaliando e aprovando os próprios relatórios de desempenho que virão da unidade de sustentabilidade. O meu tempo terminou, apenas para referir aqui, já havia dito isto antes, onde, sobretudo, se centra a Resolução 400, questões, como viram, de desempenho energético, de controle de resíduos e de qualidade de vida no trabalho. Então, vejam, água e esgoto, a energia elétrica, cada vez mais os tribunais têm substituído o consumo de energia elétrica de fontes externas pelo consumo de energia elétrica gerada pelos próprios painéis de energia solar. Já há muitos tribunais autossustentáveis em energia elétrica e também a gestão de resíduos. É isto que hoje nós temos nos tribunais, caminhando agora, doutora Ana, para o programa Justiça Carbono Zero. É isto que eu tinha a apresentar. Muito obrigado. Doutor Guilherme, obrigado pela sua presença aqui, é um desafio enorme. E a mobilização do processo dos tribunais também vamos dizer assim, é um esforço hercúleo, né? É algo que realmente a gente tem que dar os parabéns pela coragem, primeiro, de puxar esse bonde, de continuar insistindo e levar à frente as iniciativas de sustentabilidade. A gente sabe que o judiciário, muitas vezes, ele é conservador, mas em termos de sustentabilidade,
ele está ganhando um fôlego muito grande, está se engajando, e os próprios analistas, o próprio corpo técnico do judiciário que apoia, né, os decisores, estão, de fato, se mobilizando, né, e só com a mobilização realmente a partir da direção, como o senhor falou, é muito importante, né, que os órgãos superiores motivem e incentivem a busca por essa transição. Agradeço, doutor Guilherme Feliciano. Por favor, assim, a Abraps está de portas abertas, é um projeto maravilhoso, é um projeto que engaja milhares de pessoas e com poder de transformação que a gente não consegue, às vezes, nem ter a dimensão concreta de tão grande que é esse projeto. Obrigada, doutor Guilherme. Eu que agradeço. Eu vou chamar agora o Armando Kokitsu, que é do Núcleo de Brasília, para continuar fazer o nosso encerramento, né, Armando? A gente está caminhando para o final da nossa participação aqui, enquanto Núcleo do Centro-Oeste, e passo a palavra a você, Armando. Obrigado, Ana. Bom, eu gostaria de começar agradecendo o doutor Guilherme, né? Eu estou aqui pela Abraps, como voluntário, né, do Núcleo Região Centro-Oeste, Brasília, junto com a Ana Paula, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para comentar que eu sou analista de sistemas do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu trabalho na área meio, na área técnica do TST, e venho acompanhando as iniciativas do Judiciário, né, e me sinto orgulhoso, né? Então, eu como servidor do TST, gostaria de aproveitar para manifestar esse sentimento pelas iniciativas que o Poder Judiciário vem tomando, inclusive a equipe lá do TST, também que tem sido muito atuante. E também aproveitar para agradecer, né, ao doutor Humberto, enquanto representante do Congresso Nacional, porque em junho, eu e a Ana Paula estivemos no Congresso Nacional palestrando no movimento da virada parlamentar sustentável. Eu e elas palestramos na Câmara dos Deputados e falamos sobre a importância da comunicação não violenta e do diálogo para, por exemplo, né, num contexto de desenvolvimento sustentável, nós buscarmos, né, objetivos comuns, conciliarmos diferentes pontos de vista, de maneira que todos nós trabalhemos juntos para um objetivo comum. Aproveito também para reforçar, né, o que foi dito pelo João Paulo, né, que falou sobre a importância de nós mudarmos, né, o foco e não pensarmos só em PIB, mas também em felicidade, né? Principalmente em países como o Brasil, onde a desigualdade é muito grande, né? O índice de Gini está aí para mostrar, né? E num país muito desigual, onde o produto interno bruto, né, é mal distribuído, a felicidade realmente é um elemento assim fundamental que precisa ser também considerado e buscado nos nossos objetivos. Eu gostaria então de pedir, por favor, que coloque a minha apresentação. Eu vou falar aqui um pouquinho de materialidade e priorização de impactos. Então, materialidade é um conceito muito importante, né, onde as organizações elas devem observar o que de mais importante ela faz, né? Geralmente são atividades ligadas à sua missão enquanto instituição, enquanto organização. E pode passar, por favor. Pode passar? Obrigado. Então, na medida em que as demandas são muito grandes, os recursos são limitados, inclusive o tempo, as organizações precisam identificar as oportunidades de melhoria e priorizar essas oportunidades, com bases na importância dos impactos que ela causa, né? Tanto positivos como negativos. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de importância,
em particular em relação a impactos negativos, nós estamos falando de gravidade. Mas como a gravidade pode ser avaliada? Ela é baseada em basicamente 3 parâmetros: escala, ou a severidade do impacto; escopo, a extensão do impacto que a organização, independente de ser do setor privado ou público, causa na sociedade, no meio ambiente; e também o caráter irremediável ou irremediabilidade desse impacto. Ou seja, a dificuldade de reparar o dano resultante, né? Então, eu coloquei aí uma foto de pessoas que faleceram, né, em função de algum impacto negativo, como, por exemplo, a tragédia que aconteceu no Sul. E, naturalmente, esse é um dano irreparável, né? Porque estamos falando aí de perdas de vidas humanas. Pode passar. E assim, considerando a gravidade, nós podemos comparar consequências ou impactos negativos que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, horas excessivas de trabalho e trabalho escravo, né? Então, a significância. Qual é a significância em termos relativos, em termos comparativos, quando nós falamos de impactos negativos numa organização? Se a gente tem pouco tempo, pouco recurso material, é importante as organizações priorizarem, de maneira aplicando a famosa regra de Pareto, né? Fazermos com que o pouco recurso, o pouco tempo que as organizações têm, seja bem aproveitado, de maneira que elas obtenham o máximo de retorno. Por favor. Bom, esse slide é para mostrar um exemplo, né? Esse gráfico aí mostra exemplos representados por esses pontos ou esferas, né, de diferentes tamanhos, A, B, C, D e E. Na tabelinha, não sei se dá para enxergar, mas existem valores, eu arbitrei alguns valores que cada um desses 3 parâmetros podem ter: escala, escopo e irremediabilidade. E é importante que as organizações, então, comparem os impactos que ela vem provocando em relação a esses 3 aspectos, né? E nem sempre o impacto negativo de maior escopo é o mais grave, né? Ou é o que deve ser trabalhado primeiro, porque essas combinações, elas não são triviais, né? É uma análise, digamos, complexa, até certo ponto complexa, porque envolve avaliações subjetivas de valor, né? Então, por exemplo, pegando aí os pontos D e E de dado, né? Então, a esfera E, ela tem um impacto negativo de grau 5. Mas em relação a escopo, esse impacto tem um escopo, um impacto com escopo maior, também de 5, né? E se a organização tiver que escolher entre planejar ações para reduzir ou até eliminar o impacto negativo entre o D e o E, né? Qual escolher? Pode passar. Bom, além de gravidade, é importante também avaliar a probabilidade, certo? Então, quanto maior a probabilidade, maior a chance de um impacto negativo ocorrer. E então é importante considerar as duas coisas, né? Tanto a gravidade baseada naqueles 3 aspectos que eu citei, como a probabilidade de um impacto potencialmente negativo ocorrer. Pode passar.
E esse tipo de avaliação é importante, né, quando a gente fala em materialidade, quer dizer, considerando principalmente qual é a missão da organização, a atividade fim da organização, quais são os impactos negativos que essa organização tem nos seus diferentes nichos, nos diferentes segmentos da indústria, do mercado e também no setor público, naturalmente. Pode passar. Pode passar? Ah, não, esse é o último, né? Tá. Esse é o último, Armando. Não, tudo tem mais bem. nenhum para passar aqui. Ok. Bom, e para fechar, eu vou apresentar um mini vídeo, né, que é um tipo de desenho animado que eu fiz para ilustrar, meio que ilustrar essa questão da importância do conceito de materialidade e de se considerar os diferentes tipos de impactos de uma forma sistêmica. É um desenho experimental, né, que é um mini vídeo experimental que eu penso em aperfeiçoar e produzir outros, com o objetivo de, numa linguagem mais simples e mais dinâmica, comunicar as mensagens que nós precisamos comunicar para a maioria da população, que nem sempre tem o privilégio, a oportunidade, né, que nós temos ou tivemos para nos instruir e entender mais desses problemas socioambientais que vêm ocorrendo. Então, eu peço, por favor, para passarem um vídeo. De um país. Era uma vez um estado de um país onde havia uma Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa instalou um sistema de captação de água da chuva em seu prédio. Isso permitiu uma economia significativa de água e contribuiu para a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Em seguida, a Assembleia Legislativa aprovou uma nova lei de licenciamento ambiental que visava proteger os recursos hídricos do Estado. A lei estabelecia padrões mais rígidos para a concessão do licenciamento ambiental, acompanhados de medidas que possibilitavam sua implementação de forma justa e eficaz. Os rios e as florestas começaram a se recuperar e a qualidade da água melhorou. A economia de água obtida com a captação de chuva no prédio da Assembleia Legislativa foi importante, por outro lado, o impacto positivo e os benefícios socioeconômicos resultantes da nova lei foram muito maiores. Isso é um exemplo de materialidade, ou seja, quais são as ações de uma organização que podem produzir, de modo equilibrado, os maiores impactos positivos socioeconômicos e ambientais e buscar priorizar o planejamento e a realização dessas ações, ao mesmo tempo evitando todos ou ao menos os maiores impactos negativos. A lei ajudou a proteger os recursos hídricos do Estado, a melhorar a qualidade de vida da população e a estimular o desenvolvimento sustentável. É isso, pessoal. Então, gostaria de agradecer. A minha apresentação era essa. Que maravilha! Eu queria agradecer a todos os painelistas. Muito obrigado por estarem com a gente hoje nesse evento. A gente tem um minutinho para as despedidas finais e a gente espera, com certeza, estar junto de vocês novamente para um próximo evento da Abraps. A gente quer ainda fazer encontros presenciais, aproveitando que nós estamos aqui em Brasília, para a gente poder compartilhar também momentos de interação e de troca de experiências. Contem com a Abraps para também possíveis trocas nos trabalhos de vocês, na empresa, na sociedade civil organizada, palestras, o que for possível nós colaborarmos, fazer a ponte de conexão com outros profissionais que estão em São Paulo, que estão em outros núcleos regionais. Contem com a gente. A minha gratidão pela presença de vocês aqui e, principalmente, por vocês estarem levando à frente projetos tão impactantes, projetos tão importantes para transformar a realidade. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigado. Até mais. Sucesso.
Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado. Não sei se Muito vai bom. voltar agora, Ricardo. Você vai voltar? Obrigado, Ana. Obrigado, Armando. Foi um painel realmente incrível. É bom ver como as pessoas ficaram surpresas, porque acho que as pessoas não entendem que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo também tem iniciativas e muito boas. E gerou assim, uma sementinha que a gente tem que continuar disseminando isso. Vamos montar uma boa programação para 2025 e dar um espaço muito maior para todos eles. E vou fazer minhas aqui as palavras da Ana. Que fofo o seu desenho, Armando. Ficou fofinho aqui. Uma primeira provocação, uma primeira brincadeira, e eu concordo com você. A gente tem que explorar linguagens novas para levar essa mensagem para as pessoas que a gente não atinge. Então, mais uma vez, olha, vocês geraram um problema agora para o Núcleo Nordeste, que já está aqui na sequência, porque o nível ficou bem alto aqui. Inflacionamos um pouco mais, né? Inflacionou um pouco mais, o Sul. Mas foi maravilhoso. Agradeço a todos. E olha, os canais da Abraps estão abertos a todos esses projetos. Eu vi que eles têm essa dificuldade, às vezes, de disseminar, de levar para outros locais. Pode usar nossas redes, vocês sabem disso. E vamos em frente. Obrigado por tudo. E agora já estou aqui com o André do Nordeste, me despedindo da Ana e do Armando. Foi um prazer tê-los vocês. Vocês aceitaram nossa provocação, apesar de ser o núcleo mais novo, logo, logo não vai ser mais. Já estão ficando velhinhos já. Então, ano que vem, se Deus quiser, quem sabe a gente consegue fazer uma Odeste Talks presencial em Brasília, hein? Essa é a nossa provocação também. Vamos lá! A gente topa o desafio já de antemão e agradece a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos os profissionais da Abraps, todo mundo que acompanha pelas redes sociais, do YouTube e do Facebook da Abraps, essa grande oportunidade da gente estar mostrando projetos de excelência aqui em Brasília, aqui no Centro-Oeste, e tenho certeza que vamos expandir para o Brasil inteiro. Um grande abraço, pessoal. Parabéns, pessoal do Nordeste, chegando aí. Obrigado, Ana. Valeu, Ricardo. Tchau.